Cândida aconselha Álvaro e Clara a aproveitarem a vida juntos e recuperarem o tempo perdido pelas mentiras como pai e filha. Ela expressa seu amor por Clara e em seguida falece. Clara fica profundamente abalada enquanto Álvaro a conforta. No dia seguinte, Dário acompanha Clara e Álvaro após a cremação de Cândida. Clara lamenta não ter tido a chance de conhecer sua mãe. Dário menciona que Clara e Álvaro precisam conversar e então se afasta, deixando-os a sós. Clara comenta que não há nada a ser dito entre eles, mas Álvaro discorda. Ele revela que seus pais mentiram, afirmando que Cândida os chantageou, quando na verdade foram eles que exigiram Clara em troca da liberdade de Cândida. Clara admite que, apesar de tudo, seus pais foram os melhores que ela poderia ter tido. Álvaro, por sua vez, ressalta que nunca teve a oportunidade de ser o pai dela e afirma carregar uma grande culpa, pedindo para que tentem recomeçar. Clara responde que isso é muito difícil para ela, pois não consegue vê-lo como um pai. Álvaro então pergunta sobre sua relação com Dário. Ela esclarece que no momento são apenas amigos, e Álvaro deixa claro que não aprova o envolvimento dela com um homem que se relacionou com sua esposa. Clara retruca, dizendo que isso não lhe diz respeito, chamando-o de irmão antes de sair. Na prisão, Ângela visita a Adela, que conta estar ajudando na cozinha e que recebeu permissão para tricotar uma roupinha de bebê, a qual entrega a Ângela para dar ao neto. Adela pergunta por que Ângela está triste e ela revela que Leonardo planejava se divorciar, mas Salma descobriu estar grávida, forçando Ângela a se afastar de Leonardo para sempre. Adela comenta que Salma encontrou uma maneira de se favorecer, mas Ângela explica que não pode deixar uma criança sem pai e que Leonardo jamais abandonaria seu filho, apesar de não conseguir deixar de amá-lo. Adela conforta, assegurando que o amor de Leonardo por Ângela é mais forte, algo contra o qual Salma não pode lutar. Ângela então conta que Samantha impediu de fazer a prova para o estágio no Hospital Vega, obrigando-a a fazê-lo em outro local. No entanto, ela segue como enfermeira. Ângela está determinada a esquecer seu amor por Leonardo e se concentrar em tirar Adela da cadeia, cuidar de seu bebê e abrir sua clínica em Real do Mar, de onde jamais deveria ter saído, recebendo o apoio incondicional de sua mãe. Valdomiro entrega a Félix uma lista dos moradores da vila que mais devem a ele e avisa que estão prontos para negociar. Félix recebe o primeiro morador e propõe comprar sua casa, prometendo alugá-la de volta por um valor baixo. No entanto, o homem reclama que sua casa vale mais, embora reconheça que não tem como quitar a dívida. Enquanto isso, na vila, Abel chega e Nancy lhe conta animada que não será mais presa, pois a acusação de Félix foi considerada improcedente. Abel, contudo, não demonstra muita felicidade, pois sabe que Nancy vai voltar para sua casa e Nancy confirma. Abel então confessa que durante o tempo em que ela esteve afastada, percebeu que deseja um relacionamento formal como ela sempre quis. Nancy admite que quer ter filhos, mas apenas se for com Abel. Ele responde que se Deus lhes mandar um filho ou não, o importante é que fiquem juntos. Nancy concorda em esperar até que Abel termine seus estudos para que possam ter filhos. Ed está apreensivo pelo resultado da prova de recuperação de Ângela com Duarte, mas ela mantém a calma, pois estudou muito. Quando Duarte chega e entrega o resultado, Ed e Ângela ficam eufóricos ao descobrirem que ela tirou 10, garantindo assim sua elegibilidade para solicitar a bolsa de estudos. 2 meses se passam e Ângela já exibe a barriga de grávida, enquanto Álvaro continua acompanhando os ultrassons, o que incomoda Leonardo pela proximidade entre os dois. Alguns homens, sob ordens de Félix, destroem a barraca de gelatina de luz. Adela segue presa e se dedica a tricotar roupinhas para o neto que está por nascer. Guigo avança em sua recuperação e Ed visita Estrelinha sob o olhar atento do assistente social. Ângela também sente ciúmes ao ver Leonardo e Salma juntos. Enquanto isso, Mirtes beija Júlio, tentando provocar Flávia. Tenório ainda não desvenda o mistério do desaparecimento de Benjamin e Geraldo não traz boas notícias para Adela. Em outra discussão, Samantha rasga uma foto de Clara com o intuito de ferir Álvaro. Ed cuida de Ângela e Geraldo decide tirar sua aliança. Mais 2 meses se passam, restando apenas 1 mês para o nascimento do bebê de Ângela.
Ela se mostra ansiosa para conhecer o filho e se prepara para acompanhar o julgamento de Adela, que ocorrerá em algumas horas. Em oração, Ângela pede a Deus que a justiça seja feita. Estrelinha tenta interagir com as meninas do orfanato, mas é rejeitada por elas. O assistente social aconselha Estrelinha a ser mais gentil com as outras meninas. Ela pergunta quando verá sua família postiça novamente, e o assistente a orienta a esquecê-los, mas traz uma boa notícia: Estrelinha já foi adotada. Ele então apresenta seus novos pais, que enquanto ela ainda está tímida, contam ter preparado tudo para a chegada de sua princesa. O assistente ressalta que ainda restam alguns documentos pendentes, mas enquanto isso, o casal já pode levar Estrelinha para casa. O inspetor Garcia se apresenta a Leonardo, informando que é o novo responsável pelo caso de Benjamin. Devido ao estranho desaparecimento de Benjamin, Tenório agora é tratado como uma testemunha protegida. Leonardo se coloca à disposição para colaborar e Garcia afirma que a partir de agora, ambos trabalharão para solucionar o caso de Sandro. Samantha, furiosa, confronta Oscar nos corredores, exigindo explicações sobre sua recente publicação. Ele responde que está cansado de esconder sua homossexualidade. Enquanto isso, Ed e Nélida observam a discussão. Samantha exige que ele apague o post imediatamente, dizendo que não quer mais escândalos e não suporta que as pessoas comentem que seu melhor amigo e braço direito é gay, questionando por que ele decidiu sair do armário justo agora. Oscar responde que resolveu encarar sua realidade e que já se assumiu para sua família. Samantha o ameaça com demissão caso ele não apague a publicação. Para a surpresa de Ed e Nélida, Oscar anuncia que buscará outro emprego, afirmando que Samantha pode fazer o que bem entender, mas ressalta que ela não precisa de mais um escândalo. Em seguida, ele se retira, deixando Samantha frustrada, enquanto Ed e Nélida ficam radiantes. Duarte confessa a Flávia que perdeu a vontade de viver, mas reconhece que ela também enfrenta seus próprios desafios, especialmente com o capitão. Flávia desabafa que Júlio a iludiu, mas que agora ele está com Mirtes. Duarte jura que se estivesse saudável, faria de Flávia a mulher mais feliz do mundo. Enquanto isso, na vila, Luz está quase pronta para se casar e Ângela não contém a alegria. Nancy chega com o buquê e as amigas de Luz comentam que compraram alguns eletrodomésticos como presente que devem chegar no dia seguinte. Luz agradece emocionada, abraçando suas amigas. Guigo aparece e, encantado com a beleza da mãe, brinca que já está se arrependendo de tê-la entregado em casamento. Logo depois, Pablo chega, deixando todos em pânico. Luz rapidamente se esconde atrás de Ângela e os presentes a alertam de que ele não pode ver a noiva antes da cerimônia. Alguém bate à porta e Pablo vai atender. Logo ouvem Pablo gritar, mandando a pessoa embora. Ângela e Nancy saem para ver o que está acontecendo. Félix, com arrogância, explica que veio avisar educadamente que serão despejados. Nancy responde que isso ainda está em discussão. Félix atualiza Nancy sobre o andamento do caso, culpando os vizinhos irresponsáveis pela situação. Pablo e Nancy o acusam de oportunismo. Luz surge e Félix, ao vê-la vestida para o casamento, pergunta se ela está maluca. Pablo exige que Félix tenha mais respeito e confirma que eles realmente vão se casar. Félix perde o controle, gritando que ela não pode se casar com aquele idiota porque perante Deus ela ainda é sua esposa. Ângela intervém, lembrando que perante a lei não é mais. Luz, exaltada, grita para que Félix aceite o divórcio e os deixe em paz. Pablo o expulsa, mas antes de sair, Félix furioso avisa que não permitirá a felicidade deles e que todos se lembrarão dele, deixando todos apreensivos. Pablo abraça Luz e Guigo, tentando acalmá-los. No hospital, Salma faz um ultrassom com Leonardo ao seu lado. O casal quer saber o sexo do bebê e a doutora Romano revela que estão esperando uma menina, deixando-os emocionados. No entanto, logo após, Leonardo exibe um semblante melancólico. No Ministério Público, Nancy, Ângela e Geraldo estão com Adela quando o juiz chega para ler a sentença, declarando Adela culpada pelo assassinato de Gabino e a condenando a 30 anos de prisão. Todos ficam desesperados. Adela jura inocência enquanto é levada e Ângela, em prantos, é consolada por Geraldo. Na sua sala, Samantha, frustrada, observa suas redes sociais e amaldiçoa Dário. Oscar entra e pergunta o que aconteceu.
Samantha conta que está perdendo seguidores e que os que restam fazem comentários terríveis, acusando Oscar de não estar agindo. Ele explica que está fazendo tudo ao seu alcance e que ele e Tony perceberam uma melhora gradual na situação. Samantha exige que ele apague aquela publicação de sua rede social, argumentando que seus seguidores acreditam que seu escritório virou um antro de depravação. Oscar corrige dizendo que ser gay não é ser depravado, mas sair com o melhor amigo do marido sim. Ofendida, Samantha o demite. Oscar a lembra de que conhece muitos segredos dela. Samantha o manda voltar, dizendo que a conversa ainda não acabou, mas Oscar responde que para ele já terminou. Ao sair do Ministério Público, Nancy explica a Angela e Geraldo que eles podem recorrer da decisão do juiz. De repente, Angela começa a se sentir mal e Geraldo percebe que a bolsa dela estourou. Imediatamente, ele pede a Nancy que chame uma ambulância. Geraldo deita Angela e a lembra de que ela deve permanecer acordada. As contrações tornam-se frequentes e Nancy avisa que as linhas do hospital estão congestionadas. A frequência cardíaca de Angela começa a cair e ela fica pálida. Geraldo massageia as pernas de Angela enquanto Nancy a impede de fechar os olhos. Nesse meio tempo, a doutora Romana está terminando a consulta com Salma e Leonardo, quando é chamada com urgência para atender uma paciente com eclâmpsia. Josefina esquece o celular que começa a tocar e Leonardo atende ao perceber que é Geraldo. Ele informa que precisam da doutora Romana e de uma ambulância urgentemente, pois Angela teve um mal-estar em frente ao Ministério Público e está prestes a dar à luz. Leonardo responde que a doutora está em uma emergência e o outro ginecologista está em um congresso, então ele mesmo seguirá com a ambulância para lá. Salma pergunta o que está acontecendo e Leonardo explica a situação. Sozinha, Salma fica furiosa. Na sala de Flávia, Maíra entrega alguns documentos e Duarte pergunta do que se trata. A secretária explica que os demais médicos do Conselho Universitário decidiram pré-aprovar as bolsas de estudo de excelência concedidas semestralmente, faltando apenas as assinaturas de Flávia e Duarte para a concessão da bolsa de Ângela. Duarte, contudo, não está convencido de que Ângela merece a bolsa, mas Flávia destaca que ela é uma aluna excepcional, com mais vocação do que qualquer outro estudante. Flávia sugere que talvez seja a hora de Duarte refletir sobre por que nunca tratou Ângela com justiça. Duarte justifica que Ângela ficou em recuperação em sua matéria. Flávia assina o documento e deixa Duarte refletindo se cometerá mais uma injustiça contra Ângela antes de sair para uma visita. Enquanto isso, Oscar recolhe seus pertences, afirmando a Ed que foi a última vez que suportou as humilhações da louca doente. Ed, orgulhoso, elogia Oscar, que por sua vez brinca, perguntando se ele está orgulhoso por ser mais um dos desempregados do país. Ed responde com bom humor, dizendo que Oscar é um desempregado bonito e corajoso, capaz de trabalhar em qualquer lugar. Apesar disso, Oscar admite que gostava do emprego. Ed pergunta o que ele sentiu ao assumir publicamente que é gay e enfrentar Samantha. Oscar confessa que foi a melhor decisão de sua vida e que jamais se arrependerá. Ele culpa Ed pela confusão em que se meteu e Ed se diverte com a acusação, impressionado pela mudança em Oscar. Oscar confessa que esse era o objetivo dele. Em seguida, Ed propõe reatar o relacionamento, deixando Oscar feliz. No entanto, Samantha surge pedindo que Oscar vá à sua sala para uma conversa, tornando o ambiente tenso. No trânsito, a ambulância fica presa em um engarrafamento, enquanto Ângela sente as fortes dores do parto. Geraldo e Leonardo fazem de tudo para que ela se mantenha firme até chegarem ao hospital. Ângela questiona o que Leonardo está fazendo ali e ele explica que Josefina está ocupada com outro caso grave. Tanto Geraldo quanto Leonardo tentam encorajar Ângela, lembrando-a de sua força. Porém, ao perceber que Ângela está prestes a dar à luz, Leonardo pede ajuda a Geraldo para o nascimento do bebê.